Olá, pessoal. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o marxismo. Nós vamos tentar dar uma explicação muito breve, concisa, resumida sobre em que consiste o pensamento marxista. Para isso, nós vamos nos apoiar em um texto de Lenin chamado As Três Fontes e as Três Partes Constitutivas do Marxismo. Acompanhe. Uma das características do pensamento marxista é que ele não é ou uma filosofia, ou uma crítica da economia política, ou uma sociologia. Ele é essas três coisas ao mesmo tempo. E é por isso que nesse artigo de Lenin, ele explica as três fontes do marxismo e mostra que essas três fontes também constituem as suas três partes. É por isso que os reacionários eles têm tanta dificuldade em tentar refutar o marxismo. Porque, afinal de contas, em qual aspecto do marxismo o reacionário ele pode escolher bater ou tentar refutar? Porque ele pode escolher tentar refutar o marxismo filosoficamente, mas o marxismo não é só filosofia. Então o economista pode falar, eu refutei tal doutrina de Marx. Só que isso é apenas um dos aspectos da doutrina marxista. Então o marxismo ele é esse gigante, esse mamute, né? De certa forma, esse monstro gigantesco, e que é muito difícil alguém refutar, porque ele se constitui como uma certa visão de mundo que tem toda uma coerência interna, e isso torna muito difícil de ser refutado. As três fontes do marxismo, segundo Lenin, são a filosofia clássica alemã, a economia política clássica inglesa e a sociologia francesa. Bom, o que Marx trouxe da filosofia clássica alemã? A principal contribuição do idealismo alemão para o marxismo foi a dialética, desenvolvida pelo filósofo Georg Wilhelm Hegel. Naquele período ali, nos séculos 18 e 19, a gente pode dizer que a dialética, de certa forma, estava no ar. Então, o próprio Kant, por exemplo, já falava alguma coisa sobre dialética, né? Na Crítica da Razão Pura, ele fala sobre a questão da dialética transcendental. Fichte também, ele tem uma certa noção de dialética, porque Fichte foi o cara que desenvolveu essa ideia de tese, antítese e síntese, mas foi somente com Hegel que a dialética, de fato, alcançou a sua forma mais acabada, mais sofisticada. A dialética é basicamente a ideia de que todo elemento ele já traz em si o seu contrário e que esses opostos eles estão sempre em unidade a partir de uma mediação. Hegel mostra de forma genial como se desenrola a dialética em seu livro Fenomenologia do Espírito. A dialética de Hegel, no entanto, ela foi apresentada nesta obra e também em outras de suas obras de uma maneira muito mistificada. Quem já tentou alguma vez parar para ler a Fenomenologia do Espírito já percebeu que às vezes é difícil passar do primeiro capítulo, porque você tem que gostar muito de filosofia e estar muito motivado a entender Hegel para você conseguir ler essa obra até o fim. Mas Marx ele já afirmou isso textualmente. A questão não é que a dialética de Hegel estava errada. O cerne da dialética de Hegel ela estava correta, só que ela foi apresentada por ele de uma forma mistificada. Marx incorporou também em seu pensamento algumas das críticas de Feuerbach a Hegel. Só que Marx não aceitou simplesmente tudo o que Feuerbach disse sobre Hegel. Marx percebeu que algumas das críticas de Feuerbach a Hegel não procediam. Por exemplo, Feuerbach teve uma interpretação muito empobrecedora da dialética hegeliana e Feuerbach quis simplesmente eliminar a categoria de mediação. E Marx percebeu que era uma categoria importantíssima. Então, Marx, como a gente pode dizer, Marx ele tinha um pé em Hegel e um pé em Feuerbach. Ele fez críticas a Hegel, ele fez críticas a Feuerbach, e o que a gente tem, no final das contas, é uma síntese desses dois pensadores com mais elementos criados pelo próprio Marx. A filosofia de Marx é também caracterizada como uma filosofia materialista. Só que eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto aqui, porque a gente sempre vê nessas apresentações sobre o que é marxismo, a ideia de que o idealismo é oposto ao materialismo. Dizendo de outra forma, ao contrário, que o materialismo ele é oposto ao idealismo. Mas a questão não é bem assim. Hegel era um filósofo que já estava preocupado com o mundo material concreto. Hegel, por exemplo, ele se interessava por economia, só que as questões econômicas que ele podia ver ali na época dele, num período em que o capitalismo ainda não estava bem desenvolvido, não lhe permitiriam mesmo chegar às mesmas conclusões que Marx, que viveu num período em que o capitalismo estava mais desenvolvido. Agora, Hegel ele estava atento a essas questões econômicas e Hegel também ele extraiu as categorias, né, que ele apresenta na Fenomenologia do Espírito do próprio devir histórico.
Então aquelas são categorias históricas. Então não é verdade que o idealismo ele está preocupado unicamente com as ideias, com a questão abstrata, né? Porque até no vocabulário comum, quando a gente fala sobre idealismo, as pessoas logo associam com Platão, mundo das ideias. Isso não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O idealismo, quando a gente fala de idealismo alemão, com Hegel e Fichte principalmente, isso não é contrário a materialismo, não é o seu oposto. A gente talvez poderia colocar uma oposição entre idealismo e realismo, agora não entre idealismo e materialismo. Então, de fato, Marx ele é um filósofo materialista, mas isso não significa que o idealismo é alguma coisa completamente diferente do que Marx já estava fazendo. Porque Marx não foi o primeiro filósofo a se interessar por questões econômicas. Hegel já tinha feito isso antes dele. A segunda fonte do marxismo, que é a sua segunda parte constitutiva, é a economia, ou mais especificamente, a crítica da economia política. Porque há uma diferença aí. Marx não era exatamente um economista, ele era um crítico da economia política. Porque são dois campos distintos. Economia é uma coisa e crítica da economia política é outra coisa. Marx, que tinha inicialmente preocupações filosóficas com a questão da emancipação humana, ele foi aos poucos se aproximando da economia porque ele via que era a partir da economia que ele poderia compreender o tempo presente. Então Marx se dedicou à leitura de Adam Smith e David Ricardo e a partir disso ele pôde compreender como funcionava o modo de produção capitalista. Esses dois economistas foram os que lançaram as bases para o pensamento de Marx com suas teorias sobre a questão do valor-trabalho. E foi somente a partir das contribuições deles que Marx conseguiu chegar em uma de suas principais descobertas, que foi a doutrina da mais-valia. A partir da doutrina da mais-valia, a gente consegue compreender como funciona a exploração do trabalhador no modo de produção capitalista. O regime assalariado, que Marx chama de escravidão assalariada, ela se baseia na exploração da chamada mais-valia, que é aquilo que o trabalhador ele produz para o capitalista, mas que não retorna para o próprio trabalhador em forma de salário. Como funciona a mais-valia na prática? É como se fosse o seguinte: um trabalhador ali numa fábrica de sapatos que trabalha 8 horas por dia, numa determinada situação, ele pode pagar o seu próprio salário trabalhando 4 horas por dia, só que as outras 4 horas restantes são apropriadas pelo capitalista. Ou seja, nas 4 horas restantes, ele trabalha de graça. Esse período em que ele trabalha de graça para o capitalista é que é chamado de mais-valia. E a partir da doutrina da mais-valia, Marx ele também foi compreendendo outros aspectos do capital e que iriam explicar o terceiro aspecto, ou a terceira parte constitutiva do marxismo, que a gente vai explicar agora, que é a questão da luta de classes. Quando o regime feudal foi derrubado e surgiu a livre sociedade capitalista, aquelas promessas que a burguesia havia feito sobre liberdade para todos, liberdade, igualdade, fraternidade, etc., aquilo não se concretizou. Então, alguns teóricos começaram a perceber que essa nova liberdade que a burguesia anunciava representava um novo regime de opressão. Como reação a esse novo regime, surgiram diversas seitas, diversos partidos, pequenos grupos socialistas, mas que ainda eram os socialistas utópicos. Mas uma coisa muito importante que eles perceberam é que a sociedade ela estava dividida em classes sociais e que, na verdade, essa seria a chave para se entender também todas as sociedades anteriores. Então, a partir daí, Marx compreendeu que o conceito de luta de classes era um conceito fundamental para compreender o desenrolar histórico. E o conceito de luta de classes não é um conceito isolado, é um conceito que a gente deve integrar com a dialética que a gente falou na primeira parte constitutiva do marxismo, e a partir daí a gente vê como que, quando a gente tem duas classes em oposição, essas duas classes em oposição, elas vão levar para um terceiro ponto adiante, ou então as duas classes em oposição elas vão se afundar, elas vão cair. A partir deste conceito de lutas de classes é que Marx e Engels vão falar no Manifesto do Partido Comunista que a história de todas as sociedades até hoje tem sido a história das lutas de classes. A sociedade burguesa, portanto, é mais uma dessas sociedades de classes. Se no feudalismo, se no escravismo a gente tinha classes sociais antagônicas, no capitalismo a gente tem a mesma coisa, só mudam os atores, mas os papéis são os mesmos.
Eu vou deixar então na descrição do vídeo esse texto do Lenin para que vocês leiam. É um texto muito curto, eu acho que vocês não vão gastar mais que 10 minutos para ler esse pequeno artigo, porque ele foi escrito inicialmente para ser um verbete em uma enciclopédia. Então é uma definição bem sucinta, mas é uma definição extremamente coerente, extremamente feliz, que mostra uma capacidade de síntese genial por parte de Lenin, que era um grande conhecedor do pensamento marxista. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe com seus amigos, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que a gente publicar alguma coisa nova aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.